Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vinícius, sou nutricionista. Vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre diabetes mellitus. Vou deixar à disposição meus contatos para, se caso surja alguma dúvida, vocês possam entrar em contato comigo. Eu estou à disposição de vocês. Espero que essa seja uma aula muito proveitosa para todos. Bom, primeiro eu gostaria de começar com a definição do diabetes mellitus. Então, diabetes ele é um distúrbio metabólico, uma combinação de alterações do metabolismo que vão culminar em aumento do açúcar no sangue de forma persistente. Esse aumento nós chamamos de hiperglicemia. E esse aumento do açúcar no sangue, ele ocorre principalmente por uma deficiência na insulina. Mas eu quero que vocês entendam que essa deficiência pode ser na produção de insulina, na ação da insulina ou em ambas. Para quem não sabe, a insulina é o hormônio responsável por colocar o açúcar dentro das nossas células. Então, o açúcar sai do nosso sangue e entra nas nossas células para fornecer energia. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês um pouquinho mais para frente. Então, nós temos a classificação do diabetes. O diabetes ele é classificado de acordo com a etiologia. Nós temos, então, o diabetes tipo 2, que é caracterizado por uma resistência à insulina, com posterior decréscimo da secreção de insulina. Então, o indivíduo ele começa com uma resistência e, com o tempo, o pâncreas do indivíduo que produz essa insulina, como ele tem que produzir a insulina em excesso, ele vai entrando num estado de estafa, vamos dizer assim, e essa produção de insulina ela vai diminuindo progressivamente. O diabetes tipo 2 corresponde a 90 a 95% dos casos de diabetes, é o tipo predominante. Nós temos o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, né? Então, o próprio sistema imunológico do paciente vai destruir as células produtoras de insulina. O diabetes tipo 1 corresponde de 5 a 10% dos casos de diabetes. Nós temos o diabetes gestacional, que é um aumento no açúcar no sangue acima dos valores de normalidade, que surgem a partir do segundo trimestre da gestação. Além disso, nós temos os tipos específicos de diabetes por outras causas, como, por exemplo, algumas doenças do pâncreas exócrino, principalmente pancreatite e fibrose cística, o diabetes pelo uso de algumas drogas, como os glicocorticoides, o tratamento do HIV, algumas drogas usadas para suprimir o sistema imunológico após o transplante de órgãos e outras. E nós temos formas monogênicas de diabetes, que são o diabetes com início na maturidade dos jovens, que é chamado de MOD, e o diabetes neonatal. Não vou entrar nesses tipos específicos com vocês, nós vamos ficar então com os primeiros 3 tipos de diabetes. Bom, falando um pouquinho sobre a epidemiologia, a Federação Internacional de Diabetes é o órgão responsável por fazer esse levantamento dos dados epidemiológicos e, na sua última publicação em 2019, olhando para indivíduos entre 20 e 79 anos, no mundo existiam em 2019 463 milhões de portadores de diabetes, com uma projeção para 2045 de 700,2 milhões de portadores. Portanto, o diabetes hoje é considerado uma pandemia. Morreram no mundo 4,2 milhões de portadores de diabetes. No Brasil, em 2019, nós tínhamos 16,8 milhões de pacientes com diabetes, com uma projeção para 2045 de 26 milhões de pacientes. É importante a gente olhar para esse dado de que 7,7 milhões de pacientes desconheciam o diagnóstico, o próprio diagnóstico.
Então, para a gente ver que o diabetes é uma doença silenciosa e que muitas vezes as pessoas não se importam, não têm o impulso de buscar o diagnóstico, né? E o que culmina num diagnóstico tardio, muitas vezes quando algumas complicações já estão instaladas, né? Então, praticamente aí a metade dos pacientes com diabetes desconhecem o próprio diagnóstico. O Brasil está na quinta colocação no ranking mundial. Até o último levantamento da Federação Internacional de Diabetes, o Brasil, se não me engano, em 2017, o Brasil estava em quarto lugar. Aí nós fomos ultrapassados pelo Paquistão, mas ainda assim o Brasil ocupa uma posição preocupante no ranking mundial. Bom, então a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Americana de Diabetes reconhecem 3 exames, né, validaram 3 exames para o diagnóstico do diabetes. Então nós temos aí a glicose em jejum, a glicose 2 horas após um teste oral, um teste de sobrecarga com 75 gramas de glicose. Então, o indivíduo ele toma uma solução com 75 gramas de glicose e a glicemia dele é aferida em jejum, ou seja, antes dele tomar essa solução, após 1 hora de tomar essa solução e após 2 horas de tomar essa solução. E aí, a glicose é aferida após 2 horas ao teste oral com a sobrecarga de glicose, também é um valor que pode diagnosticar o diabetes. Nós temos aí esse exame, a glicose ao acaso, que a gente vai considerar como uma medida, não é das mais usuais, né? Na verdade, esse consenso de que a glicose ao acaso pode diagnosticar o diabetes, ele é recente. Isso significa o quê? O que é a glicose ao acaso? Então, a gente pega o indivíduo em qualquer momento do dia, ele pode estar em jejum, pode estar alimentado, e faz um teste de glicemia nele. Se a glicose, se o resultado der maior ou igual a 200, com sintomas inequívocos de hiperglicemia, esse indivíduo é diagnosticado com diabetes. E nós temos aí esse HbA1c, a hemoglobina glicada, tá? Que basicamente é um exame que mostra a glicação da nossa hemoglobina, que está presente nas hemácias. É um exame que mostra uma média da glicose nos últimos 3 a 4 meses. Esse quadro que está na diretriz mais recente, 2019-2020, da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele traz esses valores que vão diagnosticar o diabetes, né? Eu aqui vou só falar para vocês, mas ninguém precisa decorar isso, né? Até porque quem trabalha com isso geralmente ou decora pela própria prática, ou pode usar a tabela, né, em caso de não se recordar dos valores. Então, para a glicose em jejum, quando essa glicose der menor que 100, a gente considera uma normoglicemia, ou seja, o indivíduo não tem diabetes. Uma glicemia de 100 a 125 em jejum, a gente considera como pré-diabetes, que na verdade é um estágio no qual o indivíduo tem já uma tolerância reduzida à glicose, mas que ainda não é suficiente para classificá-lo como diabético. Uma glicemia em jejum maior ou igual a 126, nós consideramos como diabetes. Então, a glicose, 2 horas após o teste de sobrecarga oral, com 75 gramas de glicose, abaixo de 140, nós consideramos normal. Maior ou igual a 140 e menor que 200, nós consideramos como pré-diabetes. Maior ou igual a 200, o indivíduo é diagnosticado como diabético. A glicose ao acaso eu já falei para vocês. E a hemoglobina glicada menor que 5,7% é considerado normal. De 5,7 a 6,4 é considerado pré-diabetes. Maior ou igual a 6,5 é classificado como diabetes. É importante falar que se o indivíduo não tiver os sintomas clássicos de diabetes, quando ele realizar esses exames,
Eu vou falar para vocês quais são esses sintomas mais para frente, mas se ele não tiver esses sintomas clássicos da hiperglicemia, a gente precisa repetir o exame para confirmar o diagnóstico de diabetes. Lembrando que sempre quem vai dar esse diagnóstico é o médico, tá? Muitas vezes o que acontece, a gente recebe um paciente no consultório de nutrição com alguns exames que ele ainda não entregou para o médico, e a gente vê que os valores estão alterados. O que a gente pode fazer é dizer para esse paciente que os valores sugerem um diagnóstico de diabetes e encaminhar esse paciente o mais rápido possível para o médico. Bom, o diabetes tem sintomas bem clássicos, né? Embora no diabetes tipo 2 esses sintomas demorem um pouco para aparecer, diferente do que acontece no diabetes tipo 1, mas os sintomas são parecidos entre os dois tipos de diabetes. Então, nós chamamos os sintomas de diabetes como os 3 P's, né? Que é a poliúria, ou seja, vontade excessiva de urinar, aumento da diurese, né? Polidipsia, que é o aumento da sede, e a polifagia, que é o aumento da fome, tá? É importante frisar que o primeiro sintoma, mesmo que não seja identificado, é a poliúria, ou seja, o indivíduo começa a urinar porque a glicose é solúvel, né? Então ela vai começar a ser eliminada excessivamente na urina, e isso causa uma desidratação. E aí o indivíduo tem essa segunda manifestação, que é a polidipsia, o aumento da sede, para tentar compensar essa desidratação. Além desses 3 sintomas, também podem ocorrer a perda de peso, que é mais comum no diabetes tipo 1, o cansaço, visão embaçada ou turva e infecções frequentes. Bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, como eu já tinha dito, corresponde de 90% a 95% dos casos de diabetes. O diabetes tipo 2 começa com uma resistência periférica à insulina e depois, no estágio já posterior, inicia-se aí uma deficiência na produção de insulina em graus variados. Então, o indivíduo geralmente começa a reduzir progressivamente a produção de insulina, até que chega um momento em que o pâncreas não produz mais insulina, e aí ele vai precisar de insulina exógena, ou seja, insulina sintética. A etiologia é uma interação entre fatores genéticos, no diabetes tipo 2 a genética é muito presente, muito influente, e fatores ambientais, principalmente a obesidade, né? Muitas vezes, a obesidade é uma consequência do sedentarismo e da dieta. Bom, a fisiopatologia do diabetes tipo 2 é muito complexa. Até o momento, 12 sistemas já foram envolvidos na fisiopatologia do diabetes tipo 2. Então, o primeiro autor que começou a descrever a fisiopatologia do diabetes tipo 2 foi o De Fronzo, em 1988. E aí, o que o De Fronzo propôs? Que o diabetes iniciava por uma disfunção hepática, muscular e pancreática. Então, como que é isso? O fígado e o músculo, eles iniciam com um processo de resistência à insulina. Vamos lembrar que as células do músculo, elas precisam que a insulina se ligue no seu receptor para a glicose entrar na célula muscular. No fígado, a insulina também tem, os hepatócitos, que são as células do fígado, também tem o receptor de insulina na membrana. Não é necessário que a insulina se ligue ao seu receptor para que a glicose entre nas células do fígado. Mas é necessário que a insulina se ligue no seu receptor, no hepatócito, para que haja um bloqueio da liberação de glicose pelos hepatócitos. Eu não sei se todo mundo lembra ou se alguém já teve essa aula, mas o nosso fígado libera glicose nas situações em que nós estamos em débito de glicose, né? Então, muitas vezes, em períodos de jejum, o fígado é responsável por liberar a glicose que estava estocada na forma de glicogênio na circulação. Se a insulina se liga no receptor no hepatócito, é um sinal de que a gente está suficiente de glicose no sangue e de que o fígado não precisa liberar glicose. Caso haja uma resistência insulínica hepática,
isso significa que a insulina não funciona muito bem no receptor dos hepatócitos. E aí o fígado acaba liberando muito açúcar no sangue e o indivíduo fica hiperglicêmico, tá? Bom, então o Defronzo propõe que essa resistência à insulina no fígado e no músculo causaria uma sobrecarga do pâncreas, tá? Das células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina. A única coisa é que, na época, o Defronzo não soube explicar o que causaria essa resistência à insulina no fígado e no músculo. Hoje a gente já sabe que essa resistência é causada por um acúmulo ectópico de gordura, ou seja, a gordura se acumula sobre o tecido hepático e sobre o tecido muscular, causando aí uma resistência à insulina. Então, a insulina acaba tendo uma certa dificuldade de se ligar ao seu receptor pelo acúmulo de gordura nos órgãos. Em 2009, o Defronzo, ou seja, mais de 20 anos depois, ele propôs um octeto, ou seja, então além daqueles primeiros 3 sistemas, fígado, pâncreas e músculo, ele propõe mais 5 sistemas envolvidos na fisiopatologia do diabetes tipo 2. O primeiro deles é o tecido adiposo visceral, ou seja, aquela gordura que a gente acumula na região da cintura. Por quê? Porque o tecido adiposo visceral ele é altamente lipolítico, ou seja, ele libera muitos ácidos graxos na circulação. Aqui o AGL, que significa ácidos graxos livres, tá? É o tempo todo ácido graxo sendo liberado e sendo resterificado no tecido adiposo visceral. Esses ácidos graxos livres e as citocinas inflamatórias, IL-1, IL-6 e TNF-alfa, que também são produzidas pelo tecido adiposo visceral, então a gente já sabe que é um tecido endócrino, né, que libera hormônios, eles vão alterar o receptor da insulina, tá? Então eu queria explicar isso para vocês. Aqui na imagem a gente tem um receptor de insulina. O receptor de insulina é uma proteína transmembrana, tá? Ele fica na membrana das células do tecido muscular, do tecido adiposo e do tecido hepático. Esse receptor de insulina ele tem 2 subunidades alfa, que ficam no meio extracelular, e 2 subunidades beta, que ficam no meio intracelular. Então a insulina ela se liga nas subunidades alfa, e isso faz com que as subunidades beta, que estão dentro das células, elas assumam uma característica de tirosina quinase. O que é isso? Elas assumem uma capacidade de se autofosforilar e fosforilar proteínas e enzimas subsequentes. Isso causa uma cascata de sinalização. O resultado final dessas fosforilações sucessivas é a translocação do GLUT4 na membrana celular. O GLUT4 é o transportador de glicose que vai permitir com que a glicose entre nas células para gerar energia. Então, os ácidos graxos livres e as citocinas pró-inflamatórias do tecido adiposo, eles vão causar uma alteração no receptor da insulina, e isso causa uma resistência à insulina, tá? Além do tecido adiposo visceral, o Defronzo também sugeriu as células alfa do pâncreas, que são as células que produzem o glucagon, tá? O glucagon é um hormônio que tem uma ação contrária à insulina. Nós chamamos de hormônio contrarregulador da insulina, ou seja, ele faz o açúcar no sangue aumentar. Então, se as células alfa elas aumentam a sua atividade, nós teremos um estado aí de hiperglicemia. Além das células alfa, o trato gastrointestinal, porque há uma redução da produção do GLP-1. O GLP-1 é um peptídeo produzido no intestino em resposta à alimentação, tá? Que otimiza a secreção de insulina e reduz a secreção de glucagon. Então é um hormônio muito interessante para controlar o açúcar no sangue. Se ele está reduzido, nós também temos um quadro de hiperglicemia. O Defronzo também sugere que os rins estão envolvidos na fisiopatologia do diabetes tipo 2, porque aumenta a reabsorção de glicose. Consequentemente, essa glicose vai aumentar no sangue, né? Então, se nós reabsorvemos mais glicose, nós impedimos que essa glicose seja excretada na urina, e aí a glicose no sangue aumenta. O cérebro também
segundo De Fronz, está envolvido na fisiopatologia do diabetes, porque o cérebro também tem receptores de insulina, principalmente no hipotálamo. E nós aprendemos na faculdade que a leptina é o hormônio que vai se ligar nos receptores hipotalâmicos para promover saciedade. Mas a insulina também é um hormônio que, quando se liga nos receptores hipotalâmicos, promove saciedade. Então, se nós temos uma resistência hipotalâmica à insulina, esse indivíduo vai ter menos saciedade e vai ter uma dieta hipercalórica. Consequentemente, quanto mais ele come, mais a glicose no sangue aumenta. Por fim, em 2013, Cauha sugeriu mais 4 sistemas, mais 4 mecanismos aí que podem estar envolvidos no mecanismo do diabetes na fisiopatologia do diabetes tipo 2. Mas esses 4 mecanismos ainda não têm comprovação científica, tá? São alvos de novos estudos e estão sendo investigados. Nós temos aí as catecolaminas, principalmente a dopamina, os baixos níveis de vitamina D, o sistema renina-angiotensina e os baixos níveis de testosterona, tá? São fatores muito promissores aí nos estudos da fisiopatologia do diabetes, mas que ainda não possuem comprovação científica e o entendimento ainda não é muito aceitável. Bom, o diabetes tipo 1 corresponde de 5 a 10% dos casos, né? É uma destruição autoimune das células beta que produzem insulina. Consequentemente, esse indivíduo vai precisar de insulina exógena para compensar essa ausência de insulina. O diagnóstico ele ocorre mais comumente em crianças e jovens, né? O diabetes tipo 1 é subdividido em 2 classes, né? O diabetes tipo 1A, onde a gente encontra no exame de sangue positividade aos autoanticorpos que destroem as células beta, né? Então, o indivíduo faz o exame para os autoanticorpos e geralmente vem 2 ou mais autoanticorpos positivos. Mas existe um tipo menos comum, que é chamado de diabetes tipo 1B, no qual o indivíduo apresenta todo o fenótipo do diabetes tipo 1, ou seja, praticamente não produz insulina, é hiperglicêmico, apresenta o peptídeo C baixo, que é o exame para avaliar a produção de insulina, mas não apresenta os autoanticorpos positivos no exame de sangue, tá? É um tipo mais raro. Bom, o diabetes tipo 1 tem uma fisiopatologia que não é tão bem compreendida quanto o diabetes tipo 2, né? Até pouco tempo atrás, ninguém sabia a causa, né? E ficava assim meio ao acaso, né? Uma pessoa teve o azar de desenvolver o diabetes tipo 1 e ninguém sabia por quê, né? Se falava muito que o próprio sistema imunológico tinha se voltado contra as próprias células beta do pâncreas, mas a explicação ficava devendo, né? Então, agora já existe um grande número de publicações investigando a fisiopatologia do diabetes tipo 1, as causas, né? Mas mesmo assim, ainda não há nada muito bem estabelecido. Esse artigo que eu trouxe para vocês é um artigo de 2016, que foi publicado na Lancet, que investiga aí esses fatores ambientais envolvidos no diabetes tipo 1. O que eles sugerem? Que existe um ambiente que seria imunoprotetor. Então, sempre que o indivíduo sai desse ambiente imunoprotetor, ele fica mais susceptível aos ataques dos autoanticorpos, né? Ao desenvolvimento de autoanticorpos. Qual que é esse ambiente imunoprotetor? Então, níveis adequados de vitamina D, tá? Uma exposição tardia ao glúten e ao leite de vaca, ou seja, mães que, além de esperar de amamentar os filhos por 6 meses de forma exclusiva, no momento de introduzir a alimentação complementar, evitam o glúten e o leite de vaca. A baixa taxa de infecções frequentes do trato gastrointestinal, né? Que são aquelas infecções gastroenterites que são muito comuns na infância, tá? Os autores sugerem que
Mães que criam os filhos em ambientes com excesso de esterilização, que é muito comum também nos dias de hoje, esse bebê ele não vai ter uma exposição aos micro-organismos do ambiente e, consequentemente, ele vai ter uma resposta imunológica enfraquecida. E aí ele fica susceptível a infecções frequentes do trato gastrointestinal. Isso aumentaria também o risco da autoimunidade voltada às células do pâncreas. E o aleitamento materno exclusivo até 6 meses também é considerado um fator imunoprotetor. Né? Então, mães que não amamentam os filhos de forma exclusiva até 6 meses, elas expõem os filhos a um risco maior de autoimunidade voltada ao pâncreas. Tá? Claro que ainda, eu coloquei até uma interrogação aqui para vocês, o estudo não conclui muita coisa, né? Ele coloca essas suposições e ele vai colocando, vai fazendo uma revisão, né? Então, alguns estudos que mostram que realmente esses fatores influenciam na autoimunidade e outros estudos que não mostram nenhum resultado, né? Mas é interessante a gente saber que existe já que existem esses estudos, né? Essas suposições, para que a gente sempre fique de olho nas publicações que estão saindo nessa área, para a gente poder intervir da melhor maneira possível. Bom, o diabetes mellitus gestacional é a forma de diabetes reconhecida pela primeira vez a partir do segundo trimestre gestacional. Tá? O ideal é que os exames sejam feitos entre a 24ª e a 28ª semana gestacional. Caso a gestante receba um diagnóstico acidental de diabetes durante o primeiro trimestre, nós não consideramos como diabetes gestacional. Nós vamos considerar como diabetes pré-gestacional. Tudo bem? A prevalência é de 30% a 25% das gestações, aproximadamente aí 18 mil partos por ano. 60% das gestantes com diabetes gestacional vão desenvolver diabetes tipo 2 após a gestação. Né? Bom, a fisiopatologia a fisiopatologia é bem esclarecida do diabetes gestacional, né? Diferente do que acontece com diabetes tipo 1. Então, o que acontece? A partir do segundo trimestre da gestação, há um aumento de hormônios placentários hiperglicemiantes, né? Ou seja, hormônios que vão aumentar a glicemia dessa gestante. Isso vai causar uma resistência à insulina, tá? Mas isso tem uma razão de ser, né? É importante que a mulher se torne um pouco mais resistente à insulina a partir do segundo trimestre, para que esse aumento da glicemia possa suprir as demandas energéticas de crescimento do feto, tá? O que acontece é que as gestantes que não desenvolvem diabetes gestacional, por que elas não desenvolvem? Porque o pâncreas delas se adapta a essa nova situação. Então, aumenta o número de células beta e aumenta o tamanho dessas células beta, né? Hiperplasia e hipertrofia das células beta. Porém, algumas mulheres não desenvolvem esse mecanismo compensatório. E essas são as que desenvolvem o diabetes gestacional, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês. Se houver adaptação pancreática, essa mulher vai caminhar para euglicemia, que é uma glicemia normal. Se não houver adaptação pancreática, essa mulher vai se tornar diabética. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês. Do lado esquerdo, aqui, nós temos aí uma situação de uma gestação normal, tá? Então, essa figura aqui seria o pâncreas, né? As estrelinhas, elas representam as células beta que produzem insulina. E essas bolinhas representam a glicemia. Então, aqui é uma gestante normal, na verdade, uma mulher antes da gestação, né? Então, ela tem lá uma glicemia normal e tem células beta também em quantidade normal. Durante a gestação, a glicemia aumenta. Tá vendo aqui o número de bolinhas aumenta. Consequentemente, aumenta o número de células beta, né? Para compensar esse aumento da glicemia. Depois da gestação, a glicemia diminui
e o número de células beta também volta ao normal, tá? Isso seria uma gestação normal. Aqui do lado direito, nós temos uma situação de diabetes gestacional. Então, antes da gestação, aqui no caso dessa mulher, a glicemia já estava um pouquinho aumentada, mas as células beta estavam numa quantidade normal. Durante a gestação, há esse aumento a partir do segundo trimestre da glicemia, mas as células beta do pâncreas não acompanham, não há o mecanismo compensatório de hipertrofia e hiperplasia das células beta pancreáticas. Após a gestação, a glicemia vai permanecer aumentada, então essa gestante vai ser diagnosticada como sendo portadora de diabetes tipo 2. Só para esclarecer que essas imagens aqui, elas mostram o receptor da insulina, mas não é tão importante. O que eu queria explicar para vocês era mais essa relação da glicemia com as células beta. Bom, e por que a gente tem que se preocupar com o diabetes? Porque o diabetes, ele causa complicações, né? Então, nós dividimos as complicações do diabetes em crônicas e agudas. As complicações crônicas, que são as que acontecem a longo prazo, nós dividimos em microvasculares, que são as complicações que atingem os vasos de menor calibre, né? Então, a retinopatia diabética, que são as repercussões visuais, né, oculares do diabetes, quando o açúcar no sangue danifica os vasos da retina. A neuropatia diabética, que é o acometimento dos nervos, e a doença renal do diabetes, que é quando o diabetes causa doença renal. As complicações macrovasculares, a gente divide entre as cardiovasculares e as cerebrovasculares, né? As cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio e a doença arterial aterosclerótica. Doença aterosclerótica coronariana. E as doenças cerebrovasculares, a principal é o AVC, né? Essas doenças macrovasculares, elas são responsáveis por 60% das mortes entre os diabéticos, tá? Então, isso é importante a gente falar, por quê? Porque o diabético ele tem que entender que a alimentação dele não consiste apenas em manter a glicemia normal, né? Ele tem que ter um controle rígido também da pressão, das lipidemias, para evitar uma morte por complicações macrovasculares, tá? As complicações agudas do diabetes, nós temos principalmente a hipoglicemia, que é a queda da glicemia para valores abaixo de 70 mg por dl, né? A hipoglicemia é a complicação mais frequente do diabetes. É uma complicação que muitas vezes dificulta a adesão do paciente ao tratamento, porque o paciente passa a ter medo das medicações e do exercício físico por conta da hipoglicemia, tá? A hipoglicemia é causada basicamente pela falta de alimentação, pelo aumento das doses de insulina, ou ainda por exercícios físicos não planejados, né? Aqueles que acontecem de forma inesperada e o paciente muitas vezes não teve tempo de se alimentar antes de praticar atividade física. A cetoacidose diabética, eu não vou entrar nesse assunto com vocês, tá? Mas basicamente é uma produção excessiva de corpos cetônicos na ausência de insulina, tá? Esses corpos cetônicos, eles começam a aumentar para compensar a glicose que não entra nas células, né? Porque o paciente muitas vezes esquece de tomar insulina, ou está, por exemplo, num período de infecção, que a demanda de insulina é maior e ele mantém a dose de insulina de quando ele não está com infecção. E aí esses corpos cetônicos vão aumentar no sangue e vão causar uma acidose metabólica, tá? É uma situação que frequentemente, que na maioria das vezes causa hospitalização, tá? Então o indivíduo tem que ficar muito esperto, né, quanto a isso. E temos o estado hiperglicêmico hiperosmolar, que também ocorre por uma omissão de insulina. E aí o que acontece? O indivíduo fica hiperglicêmico,
perde muita glicose pela urina, urina muito justamente para eliminar esse excesso de glicose e acaba ficando desidratado, tá? Nós chamamos de desidratação por diurese osmótica. Então, gente, qual que é a importância do nutricionista para o paciente diabético, né? Qual que é a importância da alimentação? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas evidências, né? Então, a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2019 e 2020 cita que as evidências mostram uma redução significativa na hemoglobina glicada, que é um ótimo marcador para a gente entender como que esse indivíduo está se alimentando, né? E como que está o controle do diabetes. Essas evidências mostram uma redução significativa na hemoglobina glicada após 3 a 6 meses de intervenção nutricional. Esse estudo de baixo, né, é um estudo que foi feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes entre 2008 e 2014, com mais de 3.500 pacientes com diabetes tipo 1. Tá? Foi o maior estudo nacional feito com pacientes com diabetes tipo 1, que geralmente tem um manejo mais difícil do que o diabetes tipo 2, né? Porque desde o começo o indivíduo tem que tomar insulina, e a insulina, se não for bem administrada, ela causa muitos altos e baixos na glicose. E aí a Sociedade Brasileira de Diabetes fez esse ótimo estudo com uma amostra bem expressiva de pacientes e mostrou que quando os pacientes aderem bem ao tratamento insulínico, isso resulta numa redução de 0,6% na hemoglobina glicada. Mas, quando eles têm uma boa adesão à dieta, eles conseguem uma redução de 1,1% na hemoglobina glicada, mostrando então que a boa adesão à dieta é até superior à boa adesão ao tratamento insulínico, tá? Claro que a gente tem que incentivar sempre o bom manejo farmacológico, associado a um bom manejo dietoterápico e associado também ao bom manejo da atividade física, né? É um tripé. Mas a dieta realmente tem uma importância muito grande. Eu dividi aqui para vocês eu dividi aqui a área de atuação do nutricionista em 5 áreas, né, quando a gente pensa em diabetes, que são assim importantíssimas, né, para as pessoas que querem trabalhar com paciente diabético. É muito importante que as pessoas dominem essas 5 áreas, né? Que são a distribuição dos macronutrientes na dieta do paciente diabético, os aspectos relacionados às insulinas. Então, o nutricionista tem que conhecer a fundo as insulinas, tá? Já vou explicar por quê. As repercussões dos medicamentos na dieta. Então, aqueles pacientes que não usam insulina, principalmente diabéticos tipo 2, e tomam outras medicações para o diabetes, algumas dessas medicações podem ter repercussão na dieta. O nutricionista também tem que dominar a questão da correção da hipoglicemia, para poder orientar para o seu paciente como corrigir a hipoglicemia de forma segura, e a contagem de carboidratos. Com relação à distribuição de macronutrientes, não vou me aprofundar muito nisso também, porque acho que vocês ainda não tiveram dietoterapia, né? Mas a Sociedade Brasileira de Diabetes, na sua diretriz mais recente, propõe a seguinte distribuição de macronutrientes. Os carboidratos devem corresponder de 45% a 60% do valor energético total da dieta, sendo que a sacarose, ou seja, o açúcar de mesa, seja consumido em até 10% do valor energético total da dieta. As proteínas de 15% a 20% e os lipídios de 20% a 35%, sempre preferindo as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas. As gorduras saturadas devem ser consumidas em até 10% do valor energético total. E as gorduras trans, né, assim como a diretriz de dislipidemia, a diretriz de hipertensão, já colocam, né, a gordura trans não deve ser consumida.
Fibras. Então, as fibras, nas diretrizes passadas, geralmente existia uma quantidade em gramas específica, né? Nessa nova publicação, o que a Sociedade Brasileira de Diabetes coloca? Que as fibras devem ser consumidas 14 gramas a cada 1.000 calorias que o indivíduo consome, né? Ou se esse indivíduo for diabético tipo 2, 20 gramas a cada 1.000 calorias. Então, vamos imaginar um indivíduo que come 2.000 calorias por dia, tá? O ideal é que ele consuma 20 gramas de fibras. Os micronutrientes, vitaminas e minerais, seguem as mesmas recomendações da população sem diabetes, tá? E aí, a Associação Americana de Diabetes, em 2019, que é a sua diretriz mais recente, colocou uma coisa interessante. Não existe uma distribuição ideal de macronutrientes para o paciente diabético. Então, eles entendem que o plano alimentar ele deve ser individualizado. Porque muitas vezes, gente, vocês vão ver que na prática, quando a gente aplica um inquérito alimentar com o paciente, para não fugir muito daquilo que é o habitual, fica difícil encaixar os macronutrientes nessas porcentagens aqui tão fechadinhas, né? Então, a Associação Americana de Diabetes entende que, se a gente individualizar o plano alimentar, a chance de dar certo é maior, né? Do paciente aderir à dieta, se adaptar. Então, é interessante a gente buscar sempre essa individualização. Bom, vamos falar um pouquinho de insulina agora. A insulina, ela é um hormônio, né? É um polipeptídeo produzido pelo nosso pâncreas. E nesse gráfico que eu trouxe para vocês, mostra como é a secreção de insulina de uma pessoa saudável, né? De uma pessoa que não tem diabetes. Como é que funciona a secreção de insulina de uma pessoa que não tem diabetes? Então, o pâncreas ele vai produzir uma insulina basal, ou seja, uma insulina de ação lenta. O pâncreas produz para que ela fique por longas horas, por um período longo de tempo no sangue, né? Essa insulina basal, ela é muito importante para quê? Para evitar a lipólise, né? A quebra de gordura, e para evitar também a gliconeogênese, ou seja, que o corpo use as proteínas e os lipídios para produzir glicose. Então ela fica lá durante o dia todo fazendo efeito. Além disso, nos momentos das refeições, o pâncreas libera bolos de insulina. O que é isso? É uma insulina de ação mais rápida, né, que vai ser secretada no momento das refeições para cobrir os carboidratos da refeição, né? A glicemia que aumenta após a refeição. Portanto, quando o indivíduo se torna diabético, a gente tenta imitar, através das insulinas, o padrão fisiológico do pâncreas, né? Então, geralmente o indivíduo toma uma insulina basal, uma insulina que tem uma ação bem longa, e toma também os bolos, né? Insulinas rápidas após as principais refeições, né? Desculpa, antes das principais refeições, né? Para cobrir esse aumento da glicose após as refeições. Então, esse padrão é chamado de basal bolos, né? Que é considerado o ideal para o paciente que é deficiente de insulina, né? Quando a gente fala de insulina, a gente tem que levar 3 aspectos em consideração, né? Que é o início de ação da insulina, ou seja, o indivíduo aplica a insulina, quanto tempo após a aplicação ela começa a agir, né? Isso é chamado de início da ação. O pico da ação da insulina, então algumas insulinas, após um tempo no sangue, elas atingem um pico de concentração, né? Que é um momento crítico no qual pode acontecer uma hipoglicemia, né? Então a gente tem que ficar muito esperto, é por isso que o nutricionista tem que conhecer, para saber, porque muitas vezes o indivíduo toma uma insulina que tem um pico de ação depois de 3 horas, por exemplo, né? No caso aí de uma insulina regular. Aí o indivíduo fala, bom, depois que eu como, depois de 3 horas eu estou tendo hipoglicemia.
Então, a gente questiona qual insulina esse indivíduo está tomando, a gente olha se essa insulina dá um pico e vê quanto tempo após o início da ação essa insulina vai dar esse pico no sangue. Então, aí a gente já sabe que 3 horas antes de dar esse pico de ação, a gente tem que aumentar um pouquinho a quantidade de carboidratos, né? Além disso, a gente também tem que conhecer a duração da ação, ou seja, quanto tempo essa insulina vai ficar agindo no sangue do paciente. Então, a insulina basal, geralmente, ela fica agindo durante um tempo muito maior, né? E as insulinas bolos, elas agem durante um tempo menor, né? O nome disso é farmacocinética, né? Quando a gente fala de início, pico e duração da ação de uma insulina. Aqui, também não vou ficar falando de uma por uma para vocês, mas a gente tem aqui todas as insulinas disponíveis no Brasil. Na verdade, já entraram, desde essa publicação, umas 2 ou 3 que não estão nesse quadro, né? Esse quadro também foi publicado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Nós dividimos, então, as insulinas em insulinas de longa duração, né? Insulinas de ação ultralonga, insulinas de ação intermediária, ação rápida, ação ultra rápida e as pré-misturas de insulina que geralmente misturam uma insulina mais longa e uma insulina mais rápida. Tudo bem? Geralmente as insulinas rápidas e ultra rápidas são usadas aqui no bolos, né, para cobrir os carboidratos da refeição, e as insulinas mais longas são usadas como insulina basal. Tudo bem? Então lembrem, esquema basal bolos, uma insulina de ação lenta e uma insulina de ação mais rápida. Isso é o comum de vocês verem um paciente diabético tipo 1 usando. Bom, existe uma série de medicamentos orais que podem ter repercussão na dieta. Geralmente, quem vai estar tomando os medicamentos orais é o paciente diabético tipo 2, tá? Claro que nem todas as classes de medicamentos vão ter repercussão na dieta, então eu trouxe aqui para vocês as que podem ter repercussão na dieta. Começando pelas biguanidas, né, cujo o exemplo aí é a metformina, que é o medicamento mais clássico de vocês encontrarem um paciente usando, um paciente diabético. Geralmente os médicos prescrevem até naquela fase de pré-diabetes, a metformina. É um medicamento que vai reduzir a liberação hepática de glicose e vai aumentar a sensibilidade periférica à insulina, tá? Então, a metformina é um medicamento já que está há muito tempo no mercado, né? É um medicamento que também é fornecido pelo SUS e é um medicamento assim de primeira linha para o tratamento do diabetes tipo 2. A metformina, ela geralmente é bem tolerada, mas alguns pacientes se queixam de diarreia, principalmente quando esse medicamento é administrado em jejum, e pode acontecer também deficiência de vitamina B12, tá? Então aí a importância da gente sempre monitorar a vitamina B12 no paciente que usa metformina. As sulfonilureias e as glinidas são classes de medicamentos que aumentam a secreção de insulina do pâncreas do paciente diabético. Então, alguns pacientes diabéticos tipo 2 que ainda não estão naquele estágio de insulinopenia, né, que não estão deficientes de insulina, mas já tem uma redução bem importante da secreção de insulina, os médicos prescrevem sulfonilureias e glinidas para aumentar a secreção de insulina pelo pâncreas desses pacientes. Então, isso pode causar hipoglicemia, né, a queda do açúcar no sangue. Existem medicamentos que são inibidores da absorção de carboidratos, então eles inibem a absorção de carboidratos. No Brasil, o único comercializado é a acarbose, tá? Não é muito comum, hoje em dia, paciente diabético usando a acarbose, mas pode acontecer e é um tipo de medicamento que frequentemente gera desconforto gastrointestinal. Além disso, nós temos aí os análogos do GLP-1, que é aquele hormônio que eu tinha explicado para vocês, intestinal, né? Que em resposta à alimentação, ele vai aumentar a produção de insulina e vai diminuir a produção de glucagon. Os medicamentos análogos, ou seja, que imitam o GLP-1, eles são muito eficientes no controle do diabetes, eles podem promover até uma perda de peso, tá? Mas muitos pacientes se queixam de náuseas, tá? Mas esse sintoma, ele é dose dependente. Então,
geralmente o paciente começa com uma dose mais baixa, né? E vai aumentando progressivamente. Chega um momento que o paciente se queixa de náusea e aí geralmente o médico diminui a dose ou mantém aquela dose a qual ele não estava se queixando de náusea. Bom, é muito importante também, gente, o nutricionista saber orientar a correção da hipoglicemia, tá? Esse é um papel nosso como profissional. Então, o que a gente vai orientar para esse paciente? Quando a glicemia estiver abaixo de 70, a gente tem que ofertar, o paciente tem que usar 15 gramas de carboidrato de rápida absorção, tá? Então, como exemplo, a gente tem aqui 3 sachês de mel, né, que correspondem a 15 gramas de carboidrato, 1 colher de sopa de açúcar diluído em água ou 150 ml de suco de laranja, tá? Então, o paciente vai escolher uma dessas opções, vai aguardar 15 minutos em repouso e vai medir a glicemia novamente. Se essa glicemia continuar baixa, ele precisa repetir o procedimento, tá? Bom, aí vamos imaginar então que a glicemia voltou ao normal, né? Caso ele não esteja planejando uma refeição, ele precisa realizar um lanche após o episódio da hipoglicemia, caso a próxima refeição não ocorra em 1 hora, tá? Dentro de 1 hora, né? Caso a glicemia esteja abaixo de 50, a gente dobra a quantidade, né? Então oferta 30 gramas de carboidrato de rápida absorção. Aí no caso aqui seriam 6 sachês de mel, 2 colheres de sopa de açúcar ou 300 ml de suco de laranja, tá? Aguarda 15 minutinhos, mede a glicemia novamente. Então nós chamamos isso de regra 15 por 15, tá? Porque você usa 15 gramas de carboidrato e aguarda 15 minutos. Uma coisa que é importante é que muitas vezes o paciente no momento da hipoglicemia fica desesperado, né? Porque os sintomas da hipoglicemia, tontura, vertigem, sudorese, fraqueza, são sintomas iminentes na maioria das vezes e que assustam muito o paciente. Então o paciente come o que ele tiver próximo, né? Muitos pacientes tomam leite com achocolatado, comem pão, comem um doce, um chocolate, mas a gente tem que orientar o paciente a sempre andar com mel, com açúcar, sachêzinho de açúcar na bolsa ou no bolso, para evitar de consumir esses outros alimentos. Por quê? Quando o alimento que é usado para corrigir a hipoglicemia, além do carboidrato, ele também tem a gordura e proteína, o que vai acontecer? Essa gordura e essa proteína vão reduzir o índice glicêmico do alimento. Então, o açúcar no sangue não vai aumentar imediatamente após o consumo do alimento e pior, ele vai aumentar depois de um tempo. Então aí o paciente não vai conseguir corrigir a hipoglicemia no momento que ela ocorrer, mas vai ter uma hiperglicemia depois de 2 horas, 3 horas, e aí a glicemia vai ficar toda descompensada, tá? Então quem for trabalhar com paciente diabético vai ver que é muito comum eles falarem que corrigem com bolacha, com chocolate, e que muitas vezes tem que comer muita bolacha, muito chocolate, porque a glicemia não corrige, tá? Então a gente tem que orientar isso para os pacientes. Por fim, e para finalizar, a contagem de carboidratos, né? A contagem de carboidratos é uma ferramenta que foi criada em 1935, mas só a partir de 2002 ela foi validada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, né, como uma ferramenta que pode ser utilizada no tratamento do diabetes, porque permite maior flexibilização das escolhas alimentares, né, e o melhor controle glicêmico, tá? Nós temos então 2 métodos de contagem de carboidratos. O primeiro nós chamamos de contagem de carboidratos por equivalentes, né? Geralmente os pacientes que se beneficiam são pacientes que não usam insulina, então pacientes com diabetes tipo 2, por exemplo, né? Nesse método, os alimentos são todos padronizados em porções, de forma que cada porção ofereça 15 gramas de carboidrato, né? Então nós chamamos de substitutos, cada porção é um substituto. Dessa forma, sempre que o paciente quiser sair um pouco daquela alimentação habitual, ele substitui por alimentos e por tamanhos de porções desses alimentos que satisfaçam
a mesma gramagem de carboidratos dos alimentos que ele costuma comer no dia a dia. Então, se o paciente come lá um pãozinho, vamos dar um exemplo aqui, 28 gramas de carboidrato. E aí, no dia seguinte, ele resolve não comer o pão. Ele resolve tomar um iogurte e comer uma fruta. Então, ele pode fazer isso, mas aí ele tem que consultar a tabela para saber exatamente quanto de iogurte e quanto de fruta que ele pode comer para que ele atinja a mesma quantidade de carboidratos que ele atingia com o pão. Tudo bem? E aí nós temos a contagem de carboidratos por gramas de carboidrato, tá? É um pouquinho mais complicada, eu não vou explicar para vocês, tá? Mas é muito interessante que quem tenha essa curiosidade busque mais informações sobre isso, né? Porque para trabalhar com pacientes insulinizados é uma ferramenta excelente, tá? Então, geralmente, pacientes que estão em esquema basal bolos. Na contagem de carboidratos por gramas, além de saber quantos gramas de carboidratos o indivíduo vai comer, ele precisa saber outras informações referentes à insulina. Então, quantas unidades de insulina ele precisa, ou melhor, quantos gramas de carboidratos uma unidade de insulina cobre, quantos pontinhos na glicemia são corrigidos com uma unidade de insulina, e através desses valores nós conseguimos calcular exatamente, claro que sempre sob o consentimento médico, mas nós conseguimos calcular exatamente quanto de insulina bolus, que é aquela insulina rápida, esse paciente tem que usar antes da refeição para cobrir os carboidratos que ele vai comer. Dessa forma, então, ele muda a insulina de acordo com a quantidade de carboidratos que ele pretende comer. Então, é muito mais flexível, né? O indivíduo fica muito mais livre, porque, claro que a gente também sempre tem que orientar que isso não significa que ele pode comer qualquer coisa, né? Porque, além da questão quantitativa, nós temos a questão qualitativa, né? Lembrem-se que as doenças cardiovasculares são responsáveis por muitas mortes entre pacientes diabéticos, então nós temos que cuidar também da qualidade da alimentação, mas o paciente ele fica mais livre, né? Ele consegue ajustar a insulina dele de acordo com a refeição, tá? Então eu vou parar por aqui, gostaria muito de agradecer a atenção de todos, qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado.